a história de hoje vai ser uma história também, vamos dizer assim, especial, porque a gente está na casa de Susan. Susan, ela começou a pintar desde pequenininha e assim, ela já tinha uma aptidão muito grande pela pintura. E a gente, quando viu esse trabalho dela, a gente ficou emocionado, porque ela era uma criança especial, é uma adolescente hoje especial, porque ela é surda-muda. E a gente tá com a mãe dela aqui, Dona Edna. Tudo bom, Dona Edna? Assim, eu sei que às vezes é complicado a gente falar, né, de uma coisa tão delicada, mas a gente tá aqui na televisão, aqui com a Articô, para mostrar que é possível, né, a gente trabalhar com crianças especiais. E agora hoje que a Susan já é uma adolescente, né, quase uma adulta, né? E assim, e ela já procurou fazer N coisas, né? Balé. Assim, eu queria saber, queria que a senhora contasse pra gente de casa como tudo começou, quando foi que a senhora descobriu que ela era uma criança especial, o que foi que a senhora fez para começar a se comunicar com ela. Então vamos contar essa história, pessoal. Olha, eu descobri que eu tive rubéola na semana do parto. No início da gravidez eu tive uma alergia e fui ao médico, mas o médico não diagnosticou como rubéola. Ele falou que era uma mudança de organismo. Mas então no período da gravidez a barriga não cresceu muito, e então eu mudei de médico, e quando eu fui ao doutor Graciliano, ele suspeitou que havia alguma coisa errada, porque o bebê, que já estava com 7 meses, estava com um tamanho pequeno, estava com um tamanho de 5 meses e pequeno. Então eu continuei fazendo o tratamento com ele, fiz alguns exames, mas não foi detectado nada. Na semana do parto eu participei do encontro Preparação à Primípera com a doutora Alciolina, era uma pediatra. E ela falou sobre rubéola, algumas enfermidades que causavam problemas no período da gravidez, como cegueira, acho que foi sarampo, toxoplasmose, alguma coisa assim que ela falou, que causavam problemas assim para o feto. E eu perguntei o que era rubéola, quais os sintomas, como se manifestava. E ela me explicou, e foi exatamente os sintomas que eu tive no início da gravidez. Já vim muito preocupada para casa, porque eu tive certeza naquele momento que eu tive rubéola. E assim, que a criança ia vir com alguma deficiência. Sim, alguma deficiência. E então foi quarta-feira esse encontro, e domingo eu tive Susan. E quando ela nasceu, realmente já foi bem pequena, mas eles não trouxeram para mim naquele momento, só no dia seguinte. E quando eu recebi, comecei a procurar no corpo dela se havia algum defeito físico, e aí eu observei que o olho esquerdo era menor um pouco, e a íris do olho era diferente, não era colorida. Com o tempo ficou coloridinha, mas era só um pontinho, um pingo branquinho. Então eu fiquei apavorada na hora, observei, o rosto dela não parecia tão assimétrico quando ela nasceu, mas o olhinho era menor um pouco, eu percebi. Então foi uma luta muito grande durante anos. Só que com 4 anos ela teve uma crise bastante forte e precisou fazer uma cirurgia urgente, né? E eu procurei um outro médico, que não era médica. Aí eu fui em vários médicos na época, vários cardiologistas. Então o doutor Ácio, ele disse que que ela ainda estava em boas condições. Ela estava com 4 anos, ia completar 4 anos, que era para a gente ir preparando para ela fazer logo, porque se ela não fizesse aquela cirurgia, ela ia morrer. Mas se fizesse também, poderia morrer. Porque ele disse assim, se ela fizesse a cirurgia naquele período, ela ia respirar melhor, ela poderia melhorar. E realmente aconteceu isso. Depois ele disse que ela ia passar mais ou menos de 15 dias a um mês no hospital. Com 8 dias ela veio para casa. Ela superou muito bem.
E foi melhorando, voltou, porque ela já estava na escola, mas ia muito pouco, né? De vez em quando ela ia. E hoje é essa artista aí que a gente vê, essas obras maravilhosas, né? Então vamos contar um pouco dessa parte, né? Dessa parte maravilhosa. Essa parte já passou. A Susan está aqui mostrando seu trabalho, viva, bem, super saudável, né? Com o amor e o carinho da Dona Edna, porque isso aí é uma lição de vida para quem está em casa. Assim, você jogar tudo de lado e cuidar de corpo e alma para ter esse resultado que é a Susan. Então, assim, e como foi o que foi que ela escolheu primeiro fazer? Porque eu sei que ela adora arte, todas as artes, né? E o que foi que o que primeiro pintou assim? Cada dia ela pensa em fazer uma coisa. Aí ela, quando ela estava ainda fazendo o curso médio, ela ainda fez o vestibular, né? PSG? É. Então aí ela fez essa primeira etapa, não passou, ficou zangada, mas um dia ia fazer psicologia, um dia fazer não sei o que, cada dia ela mudava, né? Aí depois ela resolveu, fez, não passou, ficou zangada, se chateou, ela ainda fez para arte mesmo, e não conseguiu alcançar os pontos que seriam necessários, né? Aí ela desistiu um pouco, disse que não ia mais fazer, porque estudava, ficava cansada e não conseguia. Aí eu digo, olha, continua fazendo a tua pintura, faz a tua pintura. Aí depois tu vê o quê? Depois mudou, como eu costura, ela disse, não, vou fazer moda. Aí na época eu fui no Selma, eles ainda não aceitavam ainda, né, no Selma, agora eles já estão aceitando, já tem intérprete trabalhando com eles, né. Era esse assunto, Dona Érica, que eu queria chegar com a senhora também. Assim, a senhora teve alguma dificuldade nas instituições, de colégio mesmo, né, nas escolas de artes, assim? Porque a gente sabe que não é a rejeição, mas é a falta de preparo dos professores, dos alunos. Né? Olha, na escola de música, ela me explicou que ela nunca tinha trabalhado, não era que não estivesse preparada, não estava preparada para trabalhar com os sinais, para passar. Porque no Rio eles têm um acompanhamento melhor. Eu fui no Rio, no INES. Então lá tem psicóloga, fonoaudióloga, tem intérprete, para sair com eles para aquilo que eles precisarem fazer, né? Então é bem mais fácil. Lá é mais organizado do que aqui. Né? Então aqui não tem o intérprete. Quando você precisa, eles cobram muito caro. Eu fui falar uma vez com uma para fazer o cursinho que ela precisava fazer, porque o que ela estudava, que eu estudava, ajudava em casa era muito pouco. Então para o vestibular você precisa estar melhor. Mas ela me pediu, na época foi R$ 50 por aula. Né? E hoje que deve ser o quê? Uns R$ 250 por aí. Exatamente. Né? Então, não tinha a menor condição. Mensal dá mais de 3. Medicação, alimentação, né? E aí não tinha a menor condição. E minha filha, não dá pra gente pagar a intérprete. E assim, qual foi a primeira pintura que ela fez? Já que ela já se dedicou à pintura, explica pra gente de casa a primeira pintura. Que eu acho que deve ter esse quadro em exposição, né? Tá, então a gente vai colocar a imagem dele enquanto a senhora está falando agora. Então, é umas frutas, uma cestinha sobre a mesa, né? É fruta sobre a mesa, né? Da pintura. E ela está aqui, né, hoje já, está pintando aí, ó, né? A Suzy daqui do nosso lado pintando. E vamos dar uma mostrada ao pessoal de casa, né, ela fazendo essa pintura, né? Saber da onde saiu essa inspiração. Tá bom. Pois é, Susan está aqui, a gente vai atrapalhar ela um pouquinho. Se a senhora quiser que eu vá falando pausadamente para a senhora dizer o que, é que eu estou falando, tá? A gente vai atrapalhar a Susan um pouquinho. Vai atrapalhar você um pouquinho, né? Para perguntar para você como chega a inspiração na sua mente. Como você consegue pintar, pensar e passar para a tela. Primeiro você desenha, pensa nas cores, certo? Primeiro
Primeiro ela pensa, né? Pensa. Idealiza, né? Exato. Depois desenha. Aí passa então para a tela, começa a pintar, quando já está tudo organizado na mente, né? Combinando as cores, né? Combinando as cores, olhando, desenhando. Ela faz alguns desenhos no papel. Tá vendo, gente, que coisa interessante? Tem muita gente que olha de outras figuras, mas não, ela é daquela artista nata mesmo, ela imagina como ela pensou, né? Ela diz que vê como se fosse uma fotografia na cabeça dela. Aí primeiro desenha a tela, pensa nas cores, eu já estou até aprendendo um pouquinho os sinais. Pensa, né? Aí nas cores, né? Pensa nas cores e aí vai saindo aqui o papel. Então, Susan, muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns. Que Jesus abençoe sua vida cada dia mais. A sua vida cada dia mais. E que você não deixe essa arte morrer nunca. Sempre trabalhe isso. Que você não deixe essa arte morrer nunca, certo? Que você continue lutando, trabalhando e fazendo coisas bonitas pra gente ver, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, é um prazer falar com a senhora. Muito obrigado. Tá Muito certo? obrigada. E assim, vamos mostrar outras exposições, né? Vamos ter outra em outubro. A Susan vai mais ela sozinha ou com outras pessoas? Não, eu acho que é só. Que vai ser na Majorássica? Nosso grande parceiro. Então, a gente vai lá cobrir com certeza, tá certo? Vai começar em outubro. Tá joia, então. Deixa eu dar um beijo aqui em Susan.